Os espectadores frequentes já sabem que discutimos o fraco desempenho de vários países na Primeira Guerra Mundial. Já mostramos em um vídeo sobre a Rússia como ela sofreu com falta de equipamentos e crises políticas que levaram à Revolução. A Áustria-Hungria foi outro exemplo. Eles tiveram dificuldade em superar divisões profundas entre vários grupos étnicos frequentemente desleais. Também havia a Itália, com liderança muito ruim. Eles tentaram invadir a Áustria-Hungria 11 vezes, perdendo dezenas de milhares de homens em cada tentativa e avançando só alguns quilômetros. Embora houvesse muitas nações que estavam realmente sem esperança durante a guerra, havia um país que, na minha opinião, foi absolutamente o melhor: a Alemanha. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, realmente não deveria ter sido algo tão disputado assim. De um lado estavam França, Grã-Bretanha e Rússia, com uma população total de cerca de 250 milhões. Com isso, mobilizaram cerca de 10 milhões de soldados. Do outro lado estavam a Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Otomano. Eles tinham uma população combinada de apenas cerca de 150 milhões de pessoas e conseguiram mobilizar apenas cerca de 6 milhões de soldados. No geral, a Alemanha e aliados tinham desvantagem numérica de quase 2-1 em população e tropas, mas ainda resistiram por mais de 4 anos. Não só resistiram, mas em certos momentos quase venceram e chegaram a forçar o colapso da Rússia. Na minha opinião, quase todo o crédito por essa conquista impressionante deve ir para os alemães. Ambos os aliados da Alemanha, Áustria, Hungria e o Império Otomano, tiveram um desempenho bem ruim na guerra, o que fez com que os alemães fossem obrigados a carregar tudo nas costas. A responsabilidade ficou toda com os alemães. Mesmo britânico, admito que algumas conquistas deles foram impressionantes. Um exemplo claro é no início da guerra, quando a Rússia invadiu pelo leste. A fronteira com a Rússia não ficava longe de Berlim, então os russos planejavam invadir e tentar tomar a capital alemã. Os alemães precisavam conter a invasão, mas tinham um problema. A maior parte de suas forças havia sido enviada para a França, no oeste, então eles tinham apenas um número relativamente pequeno de homens para conter a invasão russa. Cerca de 250 mil alemães teriam que tentar repelir uma força russa que era o dobro do seu tamanho. Os alemães encontraram metade da força russa primeiro na Batalha de Tannenberg. Em vez de apenas repelir os russos, eles conseguiram aniquilá-los completamente. Os alemães conseguiram matar, ferir ou capturar quase 10 russos para cada homem que perderam. A derrota russa foi tão completa e humilhante que o general tirou a própria vida, preferindo isso à vergonha. As forças alemãs não tiveram tempo para descansar. Eles então tiveram que enfrentar o restante dos russos que vinham do leste. Essa batalha também foi decisiva. Novamente, os russos perderam cerca de 10 homens para cada alemão morto. Considero esse o feito mais impressionante dos alemães na guerra, embora tenha havido outros. Outro foi a ofensiva da Primavera na França em 1918. Nesse momento, a luta na França estava em impasse há 3 anos e meio. Nenhum dos lados conseguiu romper o impasse da guerra de trincheiras. No entanto, os americanos tinham acabado de entrar na guerra e, portanto, quanto mais a guerra se prolongasse, menos provável seria a vitória dos alemães. Os alemães precisavam tentar vencer a guerra rapidamente e, na verdade, chegaram surpreendentemente perto de conseguir isso. Eles lançaram uma grande ofensiva e, usando novas táticas, avançaram bastante e chegaram a quase metade do caminho até Paris. O avanço perdeu força porque os alemães ficaram sem homens e não conseguiram manter as linhas de suprimento. Ainda assim, é preciso reconhecer o sucesso deles. Naquele momento, a Alemanha estava desesperada com a escassez de quase tudo. Apesar disso, foram eles que realmente conseguiram romper o impasse da guerra de trincheiras. Ambos tentaram por anos, mas os alemães conseguiram primeiro. O que explica o desempenho impressionante dos militares alemães? Como conseguiram enfrentar quase toda a Europa e ainda chegar tão perto de vencer? Neste vídeo,
Vou responder a essas perguntas, mas primeiro vamos fazer uma visão geral do que aconteceu, a história da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1914, a Europa estava em paz e a guerra não parecia próxima. Claro, havia tensões entre os países. Particular destaque tinham as tensões entre a Áustria e a Sérvia, que tinham reivindicações conflitantes sobre terras nos Balcãs. A Sérvia possuía um forte nacionalismo que buscava uma Sérvia maior, incluindo todos os sérvios étnicos da região. O Império Austro-Húngaro estava naquele momento muito fraco e, francamente, mal conseguia se manter unido. Muitos acreditavam que ele poderia se desintegrar a qualquer momento e, caso isso ocorresse, a Sérvia queria conquistar o máximo de território possível. A Sérvia estava particularmente irritada com uma ação da Áustria 6 anos antes. A Áustria administrava a Bósnia, que oficialmente pertencia ao enfraquecido Império Otomano. Em 1908, o mundo se surpreendeu quando a Áustria-Hungria anexou a Bósnia ao seu império. A Sérvia ficou indignada com isso e alguns nacionalistas sérvios chegaram a pedir guerra. As tensões continuaram, mas a Europa permaneceu unida. Então veio o assassinato. Em 28 de junho de 1914, na Bósnia, um nacionalista sérvio matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. A Áustria ficou indignada com o assassinato de seu herdeiro, mas não sabia como responder. Eles deveriam entrar em guerra com a Sérvia? Se não, o que deveriam fazer? A Alemanha, aliada da Áustria, prometeu apoiá-la em qualquer decisão. A Rússia, aliada da Sérvia, prometeu defendê-la se a Áustria declarasse guerra. A Áustria decidiu enviar um ultimato à Sérvia. A Sérvia deveria aceitar várias exigências humilhantes ou a Áustria invadiria. Em 23 de julho, quase 4 semanas após o assassinato, o ultimato foi enviado. Os sérvios aceitaram parte das exigências do ultimato, mas não todas, e 5 dias depois a Áustria declarou guerra. No dia seguinte, bombardeou a capital sérvia. Ao mesmo tempo, a Rússia, temendo um ataque tanto da Áustria quanto da Alemanha, vinha preparando seu exército. Esse processo, chamado mobilização, foi altamente provocativo para a Alemanha. Temendo um ataque russo, a Alemanha emitiu um ultimato exigindo que a Rússia parasse a mobilização. A Rússia recusou e por isso a Alemanha declarou guerra. Rússia e Alemanha estavam em guerra e isso levantou outra questão extremamente importante. O que a França iria fazer? Veja, a França era aliada da Rússia e, portanto, estava legalmente obrigada a declarar guerra à Alemanha. No entanto, existia a possibilidade de a França se manter neutra e não se envolver. Saber rapidamente se a França iria se envolver era algo que os alemães precisavam desesperadamente. O maior temor dos alemães era lutar em 2 frontes, contra a França e Rússia simultaneamente. Se eles acabassem cercados desse jeito, havia uma grande chance de que perderiam. É claro que a preferência dos alemães era que a França permanecesse neutra, permitindo que eles se concentrassem na Rússia. Eles enviaram um ultimato à França exigindo que não ajudassem a Rússia. A França rejeitou o ultimato e 3 dias depois a Alemanha declarou guerra. Nesse momento, a Alemanha estava em guerra com França e Rússia, mas ainda tinha um plano para evitar lutar em 2 frentes. Ele era chamado Plano Schlieffen. A ideia era invadir rapidamente a França e tirá-la da guerra, antes que a Rússia tivesse a chance de mobilizar seu exército. No entanto, esse plano tinha um problema. A fronteira entre França e Alemanha era muito fortificada. Isso inevitavelmente atrasaria muito a invasão. Para contornar, a Alemanha decidiu invadir a França pela Bélgica. Ela enviou um ultimato à Bélgica exigindo que permitissem a livre passagem de suas tropas pelo território belga. A Bélgica rejeitou o ultimato e então os alemães declararam guerra e invadiram. No entanto, a Bélgica tinha uma garantia de segurança da Grã-Bretanha. Após as tropas alemãs avançarem para a Bélgica, os britânicos exigiram que elas se retirassem. Quando os alemães não obedeceram, a Grã-Bretanha declarou guerra. Isso foi um desastre para a Alemanha, pois a Grã-Bretanha era um inimigo muito poderoso. No entanto, tudo isso valeria a pena
se a invasão relâmpago deles à França realmente funcionasse. Inicialmente parecia que iria funcionar. Em menos de um mês, os alemães estavam chegando muito perto de Paris e parecia que eles venceriam a guerra rapidamente. Na Batalha do Marne, a cerca de 60 quilômetros de Paris, 1 milhão de soldados franceses repeliu o ataque alemão. O fracasso em tomar Paris foi um desastre para os alemães, pois mostrou que o plano de evitar uma guerra em duas frentes falhou. Agora eles teriam que lutar no leste e no oeste ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, a luta na França virou um impasse. Isso virou uma brutal guerra de trincheiras, com ambos cavando para manter posições. No leste, a Rússia se preparou para a guerra antes do previsto. Eles tomaram a iniciativa tentando invadir e tomar a capital alemã, o que forçaria a rendição da Alemanha. Em agosto, as forças russas avançaram para a Prússia Oriental, mas a ofensiva foi um desastre. Em seguida, ocorreu o grande sucesso alemão que mencionei. Os alemães destruíram 2 exércitos russos e os forçaram a recuar além da fronteira. Os russos não avançaram e perderam cerca de 250 mil homens, enquanto os alemães perderam só 40 mil. No fim de 1914, a Alemanha estava em posição melhor do que no início da guerra. Eles haviam repelido os russos invasores no leste e ocupado grandes territórios ricos em recursos da Bélgica e da França. No entanto, por outro lado, eles estavam lutando a guerra em 2 frentes que desesperadamente queriam evitar. Mesmo assim, no ano seguinte, eles conseguiram partir para a ofensiva contra a Rússia. Em maio, com apoio austríaco, lançaram um grande ataque e romperam as linhas russas. Os russos recuaram muito e entregaram grande parte da Europa Oriental. Foi um grande sucesso para os alemães, mas insuficiente para tirar a Rússia da guerra. Na frente ocidental, na França, a guerra de trincheiras seguia exaustiva. As trincheiras tinham condições horríveis. Os homens tinham que lidar com frio extremo, lama, doenças e a ameaça constante do fogo de artilharia. Estava ficando claro que a guerra seria de desgaste e que tudo dependeria de qual lado esgotaria seus homens e recursos primeiro. Isso não favoreceria a Alemanha. A Alemanha tinha uma população menor do que seus inimigos e também estava sujeita a um bloqueio devastador imposto pelos britânicos. Suas importações foram severamente restringidas, levando à escassez em casa. Apesar do exército alemão ser o melhor em uma guerra de atrito, a Alemanha ainda poderia sucumbir antes de seus inimigos. 1916 acabou sendo um ano razoavelmente bem-sucedido para os alemães. Em fevereiro, eles lançaram um ataque maciço em Verdun que tinha como objetivo esgotar a França. A ideia era que Verdun tinha uma importância simbólica tão grande para os franceses que eles iriam comprometer um número irracional de homens para protegê-la. Apesar de causar grandes perdas aos franceses, a batalha não foi decisiva e esgotou recursos alemães, gerando mais de 350 mil baixas alemãs. Mais tarde, naquele ano, a Alemanha foi alvo de um ataque igualmente enorme, a Ofensiva do Somme. As tropas alemãs conseguiram resistir ao ataque e infligiram mais baixas à Grã-Bretanha e à França do que sofreram. Eles perderam cerca de 440 mil homens, enquanto a Grã-Bretanha e a França perderam mais de 600 mil. Os alemães também obtiveram sucesso moderado no leste. Em agosto, a Romênia entrou na guerra contra a Alemanha, esperando aproveitar a fraqueza da Áustria-Hungria. Os alemães reagiram rapidamente e com eficiência. Liderados por generais alemães e austro-húngaros derrotaram rapidamente o exército romeno. Isso significava que, no final de 1916, grande parte da Romênia estava sob ocupação. Seus campos de petróleo e grãos agora abasteciam o esforço de guerra alemão. No entanto, nem todas as notícias eram boas para a Alemanha. A Rússia lançou uma grande ofensiva contra a Áustria-Hungria e chegou muito perto de tirá-los da guerra. Com a Áustria-Hungria prestes a colapsar, a Alemanha teve que enviar recursos e homens que eram muito necessários para apoiá-los. Além disso, a situação dentro da própria Alemanha estava começando a ficar extremamente ruim. O bloqueio naval britânico, combinado com uma colheita ruim de batatas, fez com que houvesse uma grave escassez de alimentos. Em desespero,
O governo deu nabos para as pessoas comerem um vegetal normalmente reservado para a alimentação animal. A desnutrição se espalhou, especialmente entre as classes trabalhadoras e as crianças. Isso levou a doenças como tuberculose e raquitismo. O moral público começou a despencar à medida que as pessoas ficavam cansadas, tanto da guerra interminável quanto da fome que a acompanhava. No início da guerra, havia um forte apoio patriótico a ela, mas isso diminuiu significativamente. Em 1917, o moral dos civis estava no nível mais baixo de todos os tempos, e a paciência da população com o esforço de guerra estava se esgotando. Greves e protestos ocorreram em todas as cidades alemãs. Em abril, mais de 200 mil trabalhadores abandonaram o trabalho só em Berlim, exigindo paz, melhores salários e comida. O governo reprimiu com força, mas não conseguiu conter totalmente a crise. Percebendo que a guerra não lhes favorecia, os alemães fizeram uma aposta desesperada para romper o impasse. Eles decidiram que usariam seus submarinos para atacar navios civis no Oceano Atlântico. Esperava-se que eles levassem a Grã-Bretanha à rendição pela fome. Porém, essa política tinha grande desvantagem. Afundar navios civis inevitavelmente significaria que os alemães acabariam matando americanos, o que poderia provocar a entrada dos Estados Unidos na guerra contra eles. Os líderes militares alemães sabiam do risco, mas acreditavam que a Grã-Bretanha estava prestes a colapsar e que poderiam vencer a guerra antes da entrada dos Estados Unidos. A aposta saiu espetacularmente pela culatra. Em 2 meses, submarinos alemães afundaram 10 navios e mataram ao menos 24 americanos. Finalmente, em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Não preciso dizer, foi uma catástrofe para os alemães. Os Estados Unidos não eram só mais um país. Era a nação mais rica e mais poderosa industrialmente do mundo. As tropas americanas chegaram rapidamente à França. Mas, na verdade, havia uma boa notícia para os alemães. Na Rússia, a revolução derrubou o czar e deixou o exército em caos. No final do ano, os bolcheviques haviam tomado o poder e prometiam tirar a Rússia da guerra. Isso poderia ter sido um ponto de virada. Muitas forças alemãs agora estavam livres para lutar na França. Porém, os líderes alemães exageraram em suas ações. Com a Rússia derrotada, eles tentaram tomar o controle de uma enorme parte da Europa Oriental, incluindo os Bálticos, Belarus e Ucrânia. Os alemães planejavam fazer desses territórios estados fantoches, sob controle de Berlim. Não é preciso dizer que as populações locais não aceitaram isso. A resistência generalizada e a instabilidade forçaram os alemães a manter 1 milhão de soldados para policiar seus novos estados fantoches. Esses homens eram desesperadamente necessários para lutar na França, porque a situação lá estava cada vez pior. O tempo todo, tropas americanas estavam chegando e muito em breve haveria muito mais do que a Alemanha jamais poderia esperar superar. Na última tentativa de vencer a guerra, a Alemanha lançou grande ofensiva em 1918. No começo, eles tiveram muito sucesso e alcançaram o alcance da artilharia de Paris. Foi o maior avanço que qualquer lado havia feito em anos. Essas vitórias tiveram alto custo e os alemães não sustentaram a ofensiva. Eles simplesmente não tinham homens ou suprimentos suficientes. Nas semanas seguintes, a maré mudou. Com forte apoio das tropas americanas, os aliados iniciaram um grande contra-ataque. A chamada Ofensiva dos 100 Dias destruiu as linhas alemãs e forçou sua retirada total. Para piorar, os aliados da Alemanha começavam a colapsar. A Bulgária assinou um armistício em setembro. O Império Otomano fez o mesmo em outubro. Então, no início de novembro, a Áustria-Hungria, aliada mais próxima da Alemanha, também se rendeu. A Alemanha estava naquele momento completamente sozinha. Em casa, a situação era catastrófica. Por causa do bloqueio britânico, a população estava passando fome. No fim de outubro, a Marinha Alemã foi ordenada a atacar os britânicos no Mar do Norte em uma missão suicida. Os marinheiros alemães recusaram. Eles se amotinaram e sua resistência provocou uma revolução nacional.
Soldados se negaram a lutar e trabalhadores fizeram greve. No começo de novembro, as cidades estavam em revolta. Eventualmente, em 9 de novembro, Kaiser Guilherme II abdicou e fugiu para a Holanda. 2 dias depois, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha assinou um armistício. A guerra havia acabado. Então foi isso que aconteceu. Os alemães se saíram excepcionalmente bem, e mesmo tendo perdido, foi algo muito disputado. Então por que foi assim? O que tornou a Alemanha tão eficaz? Bem, eu acho que uma grande parte da história é simplesmente que a Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial levava a guerra e os assuntos militares extremamente a sério. O exército era a instituição principal e toda a sociedade alemã se organizava em torno da guerra. Há uma ótima citação que resume como o exército era importante na Alemanha. É do estadista francês Mirabeau, no século XVIII, e ele está falando sobre a Prússia, a província alemã que acabou liderando a unificação da Alemanha. Ele teria dito: Prússia não é um país com exército, mas um exército com país. Em 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, isso ainda era bastante verdade. A Alemanha estava muito bem preparada para a guerra, com toda a sociedade focada nisso. Um exemplo disso é que a Alemanha possuía a estrutura de comando mais desenvolvida e sofisticada da época. Falo especialmente de uma instituição de grande importância, o Grande Estado-Maior Alemão. Esse era o cérebro da máquina de guerra alemã. Outras nações da época também tinham estados maiores para seus exércitos, mas nenhum era tão avançado, meritocrático e implacável quanto o alemão. Seus oficiais eram selecionados por meio de um rigoroso processo de exames e promoções baseadas no mérito, o que garantia que fosse composto apenas pelos homens mais inteligentes e estrategicamente capacitados. Apenas uma pequena fração dos oficiais, cerca de 1 a 2%, sobrevivia ao competitivo processo de seleção e treinamento. Os oficiais eram educados nas ideias do famoso pensador militar prussiano Karl von Clausewitz. Eles também passavam muito tempo elaborando planos de guerra. Esses podem ser cronogramas de mobilização feitos para coordenar o rápido envio de milhões de tropas. Eles também podiam ser planos como o Plano Schlieffen, estratégia para evitar lutar contra a França e Rússia simultaneamente. O Grande Estado-Maior alemão tinha algumas diferenças fundamentais em relação aos estados-maiores dos outros países na época. Seu foco na meritocracia era particularmente único. No exército francês, havia um viés anti-intelectual e a inteligência era vista como menos importante que a coragem. Os estados-maiores da Rússia e Áustria-Hungria estavam longe de ser meritocráticos. Nessas nações, nascer em família nobre era essencial para alcançar o topo das forças armadas. Também sofriam com intrigas palacianas e interferência política. O Estado-Maior alemão era independente da política e só respondia ao rei. Isso significava que os políticos civis não tinham como influenciá-lo e seguir sua própria agenda. Um grande benefício desse ethos implacavelmente meritocrático do Estado-Maior alemão era que isso fazia com que os oficiais alemães de nível mais baixo também fossem incrivelmente competentes. Isso tornou a liderança muito mais descentralizada. Os oficiais tinham bem mais poder para decidir no campo de batalha. Os comandantes de alto escalão decidiam os objetivos, mas então os subordinados recebiam muita liberdade na execução deles. Para os oficiais, tomar a iniciativa era não só permitido, mas incentivado. Na verdade, o próprio manual tático do exército alemão incluía a passagem. Uma situação favorável nunca será aproveitada se os comandantes esperarem por ordens. O comandante mais alto e o soldado mais jovem devem sempre estar conscientes do fato de que omissão e inatividade são piores do que recorrer ao método errado. No campo de batalha, o mais importante é reagir e agir. A reação exata do oficial à situação era secundária. Essa doutrina de guerra era exclusiva dos alemães. Outras nações tinham comando mais centralizado, e só superiores podiam tomar decisões. Com o tempo, outras nações também passaram a dar poder aos escalões inferiores.
mas os alemães estavam muito à frente. A obsessão alemã pela guerra garantia homens sempre bem treinados. Na época, todas as nações europeias queriam grandes exércitos, mas não podiam pagar milhões de soldados profissionais. O compromisso que todos eles fizeram foi ter um exército profissional relativamente pequeno de soldados em tempo integral, que então, em tempos de guerra, era reforçado por um grande número de reservistas. Para a maioria das nações, havia várias vezes mais reservistas do que soldados profissionais. Por exemplo, a França tinha cerca de 800 mil soldados profissionais, mas quase 3 milhões de reservistas. A Rússia contava com 1,3 milhão de soldados profissionais e 4,5 milhões de reservistas. Como a Primeira Guerra Mundial se tornou tão grande, os reservistas foram essenciais para o esforço de guerra de cada país. Agora, os alemães não eram os que tinham mais reservistas. Na verdade, eles tinham muito menos do que países como a Rússia. No entanto, eles tinham algumas vantagens cruciais. Seus reservistas eram mais bem treinados. Os alemães investiram pesado em grandes campos de treinamento que permitiam treinar seus recrutas de forma muito mais eficaz. Os líderes alemães estavam bem cientes de que uma guerra envolveria exércitos enormes, armas de longo alcance e táticas e manobras em grande escala. Isso significava que eles queriam ter grandes campos de treinamento onde pudessem praticar essas coisas. Em 1912, a Alemanha já tinha 26 grandes áreas de treinamento, cada uma com mais de 5.000 hectares. Isso é mais ou menos o tamanho de uma cidade de 50 mil habitantes. Esses enormes centros de treinamento permitiam ao exército alemão simular situações de guerra realistas. Isso era bem diferente de outras nações como a França. A França tinha apenas 8 campos de treinamento, todos significativamente menores do que os alemães, e por causa disso eles não conseguiam praticar grandes manobras. Outra grande vantagem que os alemães tinham era que conseguiam mobilizar esses reservistas e levá-los ao campo de batalha muito mais rápido do que as outras nações conseguiam. Os alemães eram tão obcecados pela guerra que criaram planos muito detalhados para mobilizar suas forças. Seus planos eram tão detalhados que sabiam quais unidades iriam em cada vagão e os horários de partida dos trens. Os cronogramas de mobilização do exército seguiam os horários dos trens, permitindo que as tropas soubessem exatamente quando chegar. Os alemães também aproveitaram uma rede ferroviária bem superior à da França. Eles tinham mais trilhos e o dobro de trens. Isso significava que a mobilização alemã estava 2 a 3 dias à frente da francesa. Pode não parecer muito, mas era muito importante. Isso fazia com que os franceses sempre reagissem aos alemães tentando alcançá-los. O problema era grande porque os alemães não seguiam o que os franceses planejaram. O plano Schlieffen alemão era um grande flanqueamento pela direita. O plano francês se chamava Plano 17 e assumia que a Alemanha atacaria pela fronteira compartilhada com a França. Quando a Alemanha não fez isso, os franceses se surpreenderam. Com a mobilização mais rápida dos alemães, entende-se por que eles avançaram tanto na França em tão pouco tempo. Acho que essa é uma grande parte da explicação de por que toda a guerra na frente ocidental seria travada em solo francês. Como pode ver, a sociedade militarista da Alemanha foi um dos principais motivos do seu bom desempenho na guerra, mas não o único. Outro fator importante foi sua inovação constante durante a guerra. Um bom exemplo disso é como eles inovaram com a artilharia. Os alemães foram muito rápidos em perceber que os morteiros seriam muito úteis na guerra de trincheiras. A principal característica do morteiro é disparar projéteis em ângulo muito alto. Isso significava que eles podiam realmente fazer com que os projéteis de morteiro passassem por cima das paredes das trincheiras e caíssem dentro das trincheiras inimigas. Outra grande vantagem dos morteiros era que eles eram menores do que outras artilharias, como obuses ou canhões de campanha. Isso permitia que fossem transportados por infantaria, sem necessidade de cavalos. Por exemplo, o menor morteiro alemão era o Minenwerfer de 758 milímetros. Ele tinha rodas e pesava cerca de 150 quilos, podendo ser manobrado por 5 homens.
Os morteiros transformaram a guerra de trincheiras e mudaram profundamente as táticas usadas por todos. Movidos pela infantaria, forneciam poder de fogo imediato para destruir arame farpado ou ninhos de metralhadora inimigos. Agora, para deixar claro, as outras potências também usaram morteiros. Os alemães certamente não estavam sozinhos em usá-los. Porém, os alemães perceberam primeiro como seriam úteis na guerra de trincheiras. Os alemães usaram morteiros intensamente desde o início da guerra, enquanto Grã-Bretanha e França demoraram cerca de 2 anos para adotá-los adequadamente. Outra inovação importante dos alemães foi uma nova doutrina defensiva, o que ficou conhecido como defesa elástica. Basicamente, a ideia era que não era preciso manter uma linha rígida contra ataques para segurar o terreno a qualquer custo. Essa estratégia já causara grandes perdas em batalhas anteriores e, ainda assim, as linhas de frente podiam ser rompidas. Reconhecendo isso, os generais alemães tiveram a ideia da defesa elástica, uma estratégia mais flexível que focava na defesa em profundidade. Essencialmente, a linha de frente alemã seria composta por 3 linhas. À frente, uma linha avançada pouco guarnecida não foi feita para oferecer grande resistência. Ela servia principalmente para atrapalhar e atrasar o inimigo. Atrás ficava a linha principal de batalha, onde se concentrava a maior resistência. Essa linha geralmente tinha bunkers de concreto que forneciam fogo cruzado de metralhadoras. Por fim, na retaguarda estava a linha traseira, fora do alcance da artilharia inimiga. Era usada para abrigar tropas que contra-atacariam se as 2 linhas da frente fossem rompidas. A ideia central era evitar muitos homens perto da linha de frente, onde seriam vulneráveis à artilharia ou cerco. As tropas alemãs eram treinadas para aceitar a perda temporária das trincheiras avançadas, confiantes de que contra-ataques rápidos e bem coordenados logo as recuperariam. Talvez o melhor exemplo da eficácia dessa estratégia tenha sido na Batalha de Arras, em 1917. Os britânicos tinham cerca de 23 divisões contra 17 dos alemães. No entanto, o sistema de defesa elástica alemão conseguiu repelir o ataque britânico e, na verdade, eles acabaram causando muito mais baixas do que sofreram. Outra inovação importante dos alemães foi o desenvolvimento das táticas de infiltração. Essencialmente, ao invés de enviar milhares de homens pela terra de ninguém em grandes ataques frontais, os alemães tentaram usar pequenos grupos de soldados de elite para se infiltrar secretamente nas trincheiras inimigas. Lá, causariam o máximo de choque e confusão. As unidades de elite eram formadas por soldados de assalto altamente treinados. Os soldados de assalto não usavam fuzis, mas sim armas de combate corpo a corpo, como granadas, pistolas ou facas. É importante ressaltar que, como o combate de infiltração era tão caótico e dinâmico, os soldados de assalto eram treinados para operar de forma semi-autônoma. Os soldados de assalto eram muito eficazes e fizeram grande diferença no campo de batalha. Um exemplo é a Batalha de Cambrai, em 1917. Os britânicos atacaram com mais de 450 tanques e no início tiveram muito sucesso. Eles romperam as defesas alemãs por até 7 quilômetros. Os alemães usaram soldados de assalto para contra-atacar com grande eficácia. Infiltraram-se nas linhas britânicas e causaram caos. Isso fez com que os britânicos cancelassem o ataque principal de infantaria após o assalto dos tanques. Os britânicos perderam todos os ganhos territoriais e 1/3 dos tanques. Um grande exemplo da eficácia das táticas de infiltração são as ofensivas alemãs de 1918. Naquele momento, os alemães sabiam que o tempo não favorecia e tentaram uma última grande ofensiva para tirar a França da guerra. A ofensiva foi inicialmente bem sucedida, principalmente devido às táticas de infiltração. Mais uma vez, soldados de assalto alemães infiltraram-se nas trincheiras britânicas e causaram caos na defesa. Divisões britânicas foram flanqueadas e forçadas a recuar ou cercadas. A maior parte das forças alemãs seguiu atrás dos soldados de assalto e conseguiu tirar proveito da confusão. Os alemães avançaram cerca de 40 milhas, metade do caminho até Paris. Esse colapso do impasse da guerra de trincheiras foi em grande parte devido às táticas de infiltração.
Essas são as principais razões do bom desempenho da Alemanha na guerra, mas acredito que há outros pontos que merecem destaque. Os alemães iniciaram a guerra com mais artilharia. Os alemães tinham grande vantagem em artilharia pesada, como seus obuceiros de cerco de 420 milímetros chamados de Grande Bertha. Projetadas para destruir concreto, deram aos alemães grande vantagem nas batalhas iniciais. Logo no início da guerra, quando os alemães invadiram a Bélgica, eles conseguiram usar esses canhões enormes para demolir os fortes belgas em poucos dias. Os aliados não tinham nada similar no início da guerra, dando vantagem aos alemães por um bom tempo. Outra coisa que vale a pena mencionar é que os alemães tiveram um desempenho extremamente bom na frente interna, ou seja, a economia de guerra deles funcionou bem. Devido ao bloqueio naval britânico, era muito difícil importar, então quase tudo, de comida a munição, precisava ser produzido localmente. Os alemães fizeram um trabalho muito bom nisso. Durante a maior parte da guerra, seus homens tinham os suprimentos de que precisavam para lutar. A inovação científica e industrial superou a escassez de recursos. Por exemplo, os químicos alemães desenvolveram o processo Haber para fabricar amônia para explosivos e fertilizantes. Isso mitigou a perda das importações de nitrato. Por fim, os alemães também eram muito bons em logística. Isso se deve em grande parte a algo que mencionei anteriormente, o sistema ferroviário deles, que era muito avançado. Isso permitia transferir tropas rapidamente para onde eram mais necessárias, otimizando o uso dos homens. Em 1914, após repelirem a invasão russa no leste, transferiram rapidamente essas divisões de trem para a frente ocidental. Nenhum outro país na guerra conseguiu transferir tropas em tão grande escala tão rapidamente. No geral, houve várias razões para o bom desempenho da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Se eu tivesse que escolher apenas uma coisa mais importante, escolheria a estrutura de liderança deles. Falo especialmente da rigorosa meritocracia na escolha de oficiais e comandantes. Isso significava que, dos generais no topo aos oficiais na base, os comandantes alemães eram simplesmente mais inteligentes, com quociente de inteligência mais alto do que o homem médio. Valorizar tanto a inteligência em seu exército significava que decisões melhores eram tomadas. Seja um oficial tomando decisões no campo de batalha ou um general definindo estratégias em nível superior. Acho que esse pode ser o maior motivo pelo qual a Alemanha conseguiu enfrentar 3 dos países mais poderosos da Europa e ainda assim chegar muito perto de vencer.